Olá, iniciamos o programa Diário de Missionário diretamente aqui de Cusco, Peru, né? E eu quero incentivar você a visitar o campo peruano, né? Ter sua experiência, porque não é somente só o desejo de ter missões. O desejo é muito importante, o estudo é muito importante, mas como eu sempre expliquei, a terceira fase, que é a fase do conhecimento, né, da visitação, para você ver, de repente ter a experiência do choque cultural, ver a cultura, as necessidades do campo e tudo mais. Então vamos a esse programa falando sobre no segundo bloco vou falar sobre a confusão, explicar um pouquinho mais sobre a confusão do campo missionário e de evangelismo e por que acontece isso. No terceiro bloco eu vou estar falando um pouquinho mais daqui de Cusco, mostrando algumas coisas, algumas culturas aqui, explicando um pouquinho mais do campo peruano. Que Deus abençoe, não sai daí, voltamos já já com o segundo bloco do programa Diário de Missionário, diretamente de Cusco, Peru. Atenção, meus amigos pastores, eu queria fazer um convite para você nesta manhã. É convidar você a acessar o site da Convém, a primeira convenção virtual no mundo, né? Nós pesquisamos, é no mundo, não tem outra convenção virtual até o presente momento, onde nós temos muitos benefícios para você que for filiado, e onde nós temos também, meus amados, uma reunião mensal, totalmente virtual. Né, onde você estiver em qualquer lugar do país, qualquer lugar do Brasil, vai poder assistir, né, às nossas reuniões, os nossos aconselhamentos, as nossas palavras. Então eu convido a você a fazer parte dessa família que mais cresce, a Convém, a Convenção Evangélica Nacional, né, agora 100% virtual. Onde você vai receber seu diploma, onde você vai receber sua carteirinha, onde você vai ter direito a um horário de programa na TV, né, onde você tem o seu próprio site e onde você tem muitos outros benefícios, além de muitos estudos, muitas escolas que estão junto com a Convém, né, para trazer conhecimento aos pastores, aos obreiros, aquelas pessoas que quiserem conhecer mais do Senhor. Porque erramos muito. Erramos bastante em não termos conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Não temos conhecimento, por isso que tem hoje havido tanta heresias no meio do povo de Deus, tá certo? Muitos misticismos, muitas outras coisas, porque não conhecemos a palavra. Mas se você quiser entrar na Convém, também tem N cursos gratuitos lá, tá certo? Eu lhe aguardo, o site vai estar acima, acesse e veja como é bom fazer parte dessa família que mais cresce, a Convenção Evangélica Nacional 100% virtual. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Aprenda como ter sucesso em sua região com sua rádio e TV web. Entenda como gerar uma TV e rádio web local, temas como a visão do público, a visão do comerciante patrocinador, a visão da rádio, TV web, a diferença da atuação local e mundial, como fazer pesquisa de público, como produzir um programa gancho, como promover suas rádio TV localmente, como buscar parceiros, como vender seus espaços na programação, sua influência e sucesso na sua região. Mais detalhes acesse www.estudioescolacomunica.com.br. Aprenda com cursos gratuitos em nossa escola de missões totalmente gratuito. Cursos como Promotor de Missões, como promover seu ministério na internet, Introdução ao campo missionário, como montar um curso online, básico em teologia. Visite escolademissões.vemnode.page. Retornamos e vamos continuar aqui. Eu quero nesse bloco falar um pouquinho
sobre a realidade. Por que eu discuto tanto essa ideia de confusão de missões e evangelismo? Não é que, né, se você pegar o dicionário, missões é objetivo, mas se você pegar o exemplo bíblico, né, se você for para a Bíblia, você vai ver que missão é, na realidade, a sair da sua cultura, né? O exemplo bíblico é isso, é exatamente isso. Evangelismo é você pregar o evangelho. Eu tenho costume de falar que não existe ninguém que fala de Jesus que não recebeu um impacto da salvação. A gente vê muita gente, uma das coisas, né? Eu sempre vejo as coisas, eu tenho minhas dúvidas, pergunto para Deus, vou estudar a palavra de Deus e vejo que tem essa problemática, né? Por que tem algumas pessoas que evangelizam, amam, saem de qualquer maneira falando de Jesus e tem um impacto, as pessoas, uau, que vida é essa, que é isso, né? Tanto que existe até nos exemplos bíblicos, né, sobre isso, né? A transformação dos discípulos em pregadores do evangelho. E as pessoas que nunca tiveram impacto da salvação, ou seja, muitas vezes vieram para o evangelho numa razão social, ou seja, num pensamento lógico, social. Isso é ruim? Não, de forma alguma. Mas as pessoas não tiveram impacto, ou seja, não tiveram impacto de uma libertação excomunal, sabe? Uma libertação, uma transformação, um encontro pessoalmente com Cristo. Porque somente quem tem esse encontro com Cristo, o amor de Cristo, ele envolve de tal forma, a tal ponto, que mexe com a gente e tira a gente do nosso prumo, nossa razão, e nós começamos a falar de Jesus. Por quê? O amor que até constrangeu o nosso coração, que transformou o nosso coração, sai dos limites e começamos a falar a todos que nós estamos próximos, por amor ao próximo também. Falar, uau, se eu tive essa experiência de salvação, se eu conhecesse Jesus tão maravilhoso, por que eu não aviso para o meu amigo, para o meu colega, para o meu companheiro, para o meu vizinho, o colega de trabalho e tudo mais? Isso é impacto da salvação, né? E tem pessoas que elas vieram para Jesus, vieram numa ideia, um conceito social, né? Vieram porque foram convencidas, viram que é o melhor caminho, ou de repente tem algum interesse, muitas vezes acontece isso, e as pessoas vêm para Jesus. Você vai ver que essas pessoas, elas até são elevadas a cargos ministérios. Isso é um grande problema, quando o pastor, por amizade, de repente por uma influência, ele consagra aquela pessoa porque ela é bem dedicada, né? A dedicação não quer dizer nada a ver com a conversão, temos que tomar muito cuidado com isso. Agora, quem teve um encontro com Jesus, quem tem um encontro com Jesus, nunca fica no seu normal, nunca fica na sua mesmice, né? E nós temos um grande detalhe aí, né? A pessoa sai do seu parâmetro. Ela começa a viver o evangelismo, não exatamente missões. Ela começa a viver o evangelismo, ou seja, ela começa a pregar todo mundo, fala, ó, Jesus salva, Jesus te ama, Jesus pode te dar solução. Tudo para ele é Jesus, ou ela, né? É Jesus Cristo. E isso é o impacto da salvação. Não tem como você prender uma pessoa e tentar impossibilitar essa pessoa de falar acerca da salvação. É praticamente inviável, ou seja, a pessoa fala por uma imposição do coração, ela não vem uma imposição dos céus. Ela teve, né? Ela teve um encontro com Cristo, e esse encontro foi tão gostoso, tão estarrecedor, mexeu tanto com ela, que ela começa a falar para os amigos. Isso é evangelismo, né? Agora, quando a gente passa para o lado de missões, tá? Que eu tenho costume de falar, as pessoas têm muito costume de falar, eu sou missionário. As igrejas, eu lembro o caso que quando eu era jovem, eu vi esse negócio, inclusive na Assembleia de Deus, se eu não estou errado, nasceu na Assembleia de Deus, porque eu vejo isso, foi em 1985, as igrejas começaram a colocar as esposas do pastor como missionária, não podia colocar como pastora, então colocava como missionária, um cargo no mais, né? E eu comecei a achar estranho, mas missionária, peraí, porque a esposa do pastor, claro que é importante, né? Mas missionária, eu não entendia, era novo,
não tinha experiência na palavra e tudo mais, e eu comecei a achar estranho. E aí depois, com o tempo, começou as igrejas, né, começou a criar cargos, né, cargos de missionário, né, e aí criou-se um grande problema. Eu comecei a buscar, peraí, tá virando bagunça, tá ficando uma coisa confusa. E aí eu comecei a ver que isso é um trabalho, é uma influência do diabo. Para quê? Para que as pessoas, porque veja bem, aquela pessoa que é impactada pelo evangelho, impactada pela salvação, ela começa a falar do evangelho, de Jesus para todo mundo. Para que ela não vá para o campo, ela não dependa, a igreja que tanto diz que incentiva missões, não ter o compromisso de sustentar e de bancar essas pessoas, ela começa a jogar o cargo de missionário, né? Inclusive, uma das coisas grandes problemáticas que eu vejo em dia, desculpa até falar, um pouco de hipocrisia de muitos pastores, fazem culto de missões com o objetivo de promover missões, né? E aí, quando a pessoa estoura o seu coração, é um evangelista e quer ir para o campo, começa a querer visitar o outro lugar, querer sair do seu país, a igreja não quer sustentar. E ela fala, não, olha, já chegaram para mim fazer isso. Olha, você aqui, fica aqui, você é missionário aqui. Não é isso. Então veja bem, há essa confusão muito grande, e essa confusão é para calar o desejo missionário das pessoas. Isso é um grande problema. Por quê? No evangelismo, você fala de Jesus para qualquer um, da sua forma, da sua maneira, do seu estilo, no seu modo, às vezes, certo, errado de falar. Não existe certo e errado de falar de Jesus, tá? E aí aquela história, a pessoa quando começa a se trabalhar nisso e querer sair das culturas, de repente ela está num bairro, em missões, tem gente que acha que é somente por exterior. Não, é também no Brasil. Missões é quando você muda da sua cultura, você sai da sua cultura. Você vai no Brasil, você vai trabalhar com toxicômano, com viciado. Se você já visitou uma casa de recuperação, você sabe que não é a mesma coisa que falar de Jesus na rua ou na igreja. Se você for falar com cigano, se você for falar com estrangeiros, que no Brasil, principalmente em São Paulo, tem bastante isso, bairros estrangeiros, você não vai ter que simplesmente, Jesus te ama. Ele fala, e daí, né? Um dos choques bem claros que eu coloco é quando você vai falar para o judeu. Aí você vai falar, Jesus é o Messias. Ele fala, não é. Segundo o que eu tenho visto, Jesus veio por Maria. E Maria não é da descendência. Aí para você poder explicar para um judeu sobre Jesus, você tem que entender a Bíblia. Por isso que eu falo que tem que estudar a Bíblia. Aí você vai ver que houve na genealogia de Davi, em Ruth, a mudança da genealogia. Quando você explica isso, que ele entende, o judeu entende isso, ele fala, então Jesus realmente é o Messias, né? Por isso que os rabinos não querem muito estudar essa parte, para que não tenha essa problemática, né? De comprovar realmente que Jesus é o Messias, entende? Então estou tentando ver a câmera aqui para melhor luz, né? Que aqui hoje está meio nublado. Então o que acontece? A missões, ela requer um pouco mais de especialização. Ela precisa ter o amor de Deus, o amor da salvação, esse primeiro amor, né, que consiste no evangelismo, para que a pessoa vá especializada. Porque você não vai para o campo simplesmente, porque eu vou falar Jesus em todas as nações. Você tem que aprender a língua. Você vem aqui para o Peru, tem que aprender o espanhol, no mínimo espanhol. Depois tem o quechua, né, que é o meu grande desafio. E aí você vai para outra língua, você aprende o inglês. Você tem que aprender isso. Você tem que aprender teologia, né? E aí, quando eu falo das 3 bases que é necessário para a pessoa que tem chamado de missionário, primeiro é pegar a experiência do seu pastor, ou seja, a experiência eclesiástica. Segundo, é fazer um curso de teologia, é essencial. Não vem com essa história, não, é essencial. E terceiro, é a visita do campo missionário. Inclusive, eu estou fazendo essa série, o terceiro bloco, eu coloco para você conhecer o campo, a incentivar você a conhecer o meu campo missionário, entende? Então, é uma dificuldade muito grande. Existe uma confusão muito grande quanto a isso. Eu vejo um grande problema
né? Inclusive uma vez eu conversando com as pessoas pela internet, eu falo assim, ó, olha, quando a pessoa, existe casos, né? Você vai lembrar de casos aí no Brasil que acontece. A pessoa trabalhou junto com o advogado, foi ajudando o advogado, viu todos os macetes do advogado. E tem gente que usa com a malandragem e começa a se tornar um advogado. Ou seja, começa a ajudar a fazer causas, a levantar causas e começa a ser um ajudador. Tem aquele que abusam e falam, não, sou advogado. E nunca fez um curso, nunca tem uma credencial de advogado. Médico, a mesma coisa. Tem gente que está fazendo plástica, né? Porque aprendeu e aí aquela história, quando a polícia descobre, ela vai presa. Porque isso né, estelionato. Então o caso é o seguinte, se na vida real existe o estelionato e na vida espiritual, aí eu pergunto, você foi consagrado a missionário, né? Mas não é missionário. Missionário requer trabalhar com outra cultura, né? Você não é missionário. O evangelista, ele pode até trabalhar, ter seu emprego e tudo mais, mas o missionário, ele normalmente vai viver no campo integralmente. E aí, você está trabalhando com outra cultura? Você está trabalhando exclusivamente com um morador de rua, com um cigano, com um estrangeiro? Você já visitou o estrangeiro? Você teve que aprender alguma coisa? Ah, não precisa só falar de Jesus. Não é. Tem gente que vem discutir comigo e falando, não, você está errado. Eu estou errado. Eu vivo isso há mais de 20 anos, tá? Então requer aprendizado, requer essas 3 bases muito importantes. A experiência do seu pastor, porque quando você estiver no campo, você vai dirigir alguma igreja, você vai formar um grupo e vai começar a dirigir igreja. E aí toda aquela experiência do pastor sobre a administração eclesiástica vai ser essencial. O segundo ponto é a teologia. Como é que você vai discipular se você não sabe a Bíblia, né? Sabe por achismo? Não, tem que fazer um curso de teologia para aprofundamento da palavra de Deus. E o terceiro, a visita ao campo missionário, porque tem gente que acha que é somente né, trabalhar com cultura, e aí você vai ter as diferenças, porque inclusive eu falo na série Missões e Livros, né, sobre choques, porque tem um choque cultural, o choque da língua. Um exemplo, eu vou dar um exemplo que vivo aqui no Peru. Normalmente eles falam 2 línguas, tá? O espanhol e o quechua. Eu tenho visto em vários países, vários lugares, as culturas que tem normalmente 2 línguas, elas falam baixo, tá? Vamos dizer, a italiano fala alto, porque ele só fala italiano. O brasileiro fala alto, porque só fala português. Muito mal, né? E assim por diante. Então o que acontece? Quando a pessoa sabe, normalmente eu tenho visto que isso é uma coisa muito comum, quando a pessoa fala 2 línguas, ela começa a falar baixo, porque o ouvido dela parece que fica mais treinado, né? Então, ou seja, existe essa cultura. Então aqui quando o brasileiro vem e começa a falar alto, ele se assusta, uau, que ele está brigando, né? E aí muitas vezes eu falei, não estou brigando, é a maneira de eu falar, né? E eles falam assim, estrangeiro, só pode ser gringo, né? Então, ou seja, existe esse choque cultural. A alimentação, né? Por exemplo, aqui os açougues, eles chamam de carniceria, tá? É colocado na rua, tá? É colocado assim, não tem refrigeração. Poucas lojas tem igual açougue, né? E são mais caros, mas o comércio popular, ele eu vou mostrar no próximo programa. Vou aqui em cima no centro, que tem várias açougues a público aberto, para mostrar para vocês. E aí você tem, eu estou cheio, eu não como isso, eu não como aquilo. E aí, quando você for numa casa de uma família que ela está querendo ouvir do evangelho, e ela sempre, aqui na cultura peruana, ela sempre vai te chamar para comer, e ela te dá alguma comida, você diz, não gosto, não quero, sabe o que vai acontecer? Vai fechar as portas. E aí aquela história você vai entender, porque as pessoas estão te excluindo. Eu já vi acontecer isso com um peruano aqui, entendeu? Uma vez o irmão estava lá em cima em Velele comigo, ele falou mal da comida, o pessoal começou a olhar para a cara dele feio, porque ele está falando que na região dele a comida é mais saborosa. Está errado isso. Então esses choques culturais é muito importante para que você tenha esse acesso, esse contato, esse choque cultural, para você adaptar. Tem muitas coisas que tem que mudar, entende? Tem muita coisa que nós temos que se adaptar. Um exemplo, aqui não se come feijão. Eu amo feijão. E aqui não se come feijão. Come arroz, uma das coisas que eu vejo que Deus preparou, inclusive é engraçado, eu vejo como é que Deus preparou para o campo peruano desde pequeno. Minha mãe sempre fazia sopa à noite. E aqui toda comida tem sopa, né?
Eu sempre gostei de frango, muito mais do que qualquer outra carne. É aqui, a carne primeira que da alimentação é frango. Depois vem porco, que é chancho, e depois vem truta, ou seja, vem primeiro truta, segundo lugar truta, que é o peixe, e o terceiro lugar vem o chancho. Carne de boi aqui, ele é muito dura, porque aqui como é muita montanha, os bois são muito musculosos, e a carne é muito dura, entendeu? Não tem os pastos como no Brasil, que deixa a carne mais macia, o tratamento. Então não existe essa cultura, existe a do frango, existe do cui. Por exemplo, o cui, quando eu tiro foto, dou até risada, o pessoal, ai, parece rato. É uma carne saborosíssima, ele só come erva, entende? Não come outra coisa. É um alimento super nutritivo, não tem uma gordura nem nada. Entende? Então, esses choques culturais é muito importante para a formação do missionário. Entende? Eu mesmo tive que me adaptar. Hoje, eu amo a comida peruana. Eu como praticamente tudo. Só tem uma coisa que eu ainda não consegui comer, que para o nordestino é muito comum. Já para o paulista como eu, é muito difícil. Entendeu? Carne de cordeiro, entendeu? De gado, de vaca, entendeu? Eles comem a cabeça, corta a cabeça no meio, com cérebro, com tudo, com olho, com 10 e aquele dentinho de fora. Aqui, o olho que me deu choque cultural. Eu sei que um dia ainda vou ter que quebrar isso, eu vou ter que comer, que é o caldo de cabeça. É a única coisa que eu não consigo comer. Então existem as limitações, existem as formas que você tem que trabalhar para você se adaptar. Por exemplo, você vai num lugar, eles vão falar, quer que aumenta assim, quer mais. Ele não vai, só um pouquinho, eles não vão dar um pouquinho, eles vão encher o prato, eles vão encher o copo. E se você largar, você vai estar dizendo que você não gostou da comida, e você fecha as portas. Então, esse exemplo cultural. E eu sempre falo uma coisa, tá? Em qualquer lugar que você vá do mundo, tá? Em qualquer lugar que você vá, para ter essa experiência de missões, essa experiência de mudar a sua cultura, vá sempre com um brasileiro. Vai sempre onde tem um brasileiro. Nunca, não aconselho a você. Você vai ter problemas, dores de cabeça, entendeu? Não vai aprender, e vai ter essa problemática. E aí vai ter essa problemática de um rapaz aqui, eu passei um brasileiro. Como eu falo, brasileiro tem tudo quanto é canto. Passou um brasileiro aqui agora por mim, um rapaz. Brasileiro tem tudo quanto é canto. Então eu te falo o seguinte, se você vir para o Peru, se você for para a África, vai com o brasileiro. Porque muitas coisas que para eles é comum, para eles é normal, o que acontece? Para você é estranho. Muitas vezes você vai fazer alguma coisa que para eles, vai chocar. Entendeu? Então é uma problemática muito grande de a gente, você vir com autóctone. Então aconselho você sempre com brasileiro. Quer ir para qualquer país, ou Peru, a África, qualquer lugar, vá com brasileiro, nunca vá com autóctone. Porque o brasileiro já passou pelas dificuldades, já passou pelas lutas, né? O choque de alimentação, cultura, ele vai te explicar, né? Ele vai te avisar, cuidado, isso é assim, isso é aquilo, entendeu? Muitas coisas que para você vai falar, não é nada a ver. Tem a ver, entendeu? Então te aconselho isso, vá sempre com brasileiro. Bom, já deu tempo, nós vamos por segundo intervalo. Rapidinho, nós vamos voltar para que no próximo bloco vamos falar sobre a cultura peruana. Eu quero nessa série aqui continuar falando para você sobre o que é o campo missionário, explicando para você, incentivando a você se especializar, não entrando nessas ignomias, essas ignorâncias que fala sobre, ser missionário é cargo. Não entre nessa, te aconselho não entrar nessa, tá? No céu não entra cargo, tá? Cargo não é salvação, não é posição de honra. Posição de honra é você ter honra diante de Deus, tá? Então não entre nessa jogada, deixe Deus. Você tem uma ideia, eu sou pastor missionário e no Brasil nunca fui consagrado a pastor. E aí? Porque eu nunca busquei também. Pra quê? Pastorado da salvação? Muito pelo contrário, entendeu? Dá dor de cabeça. Mas Deus me colocou como pastor. E aí? Formador, discipulador e tudo mais. Então você tem que tomar cuidado com certas coisas, certos convites, que pode ser trapa, vai ser engano, problema para você, tá bom? Nós vamos por intervalo. Eu quero continuar cada série aqui falando alguma coisa sobre a experiência de campo
e que você possa, no próximo vai ver um pouquinho mais do Peru, e você possa vir visitar quando você puder. Tira nas suas férias, vem tirar uma semana aqui no Peru para ter essa experiência nesse lugar tão bonito, o umbigo do mundo chamado Cusco, a cidade imperial. Que Deus te abençoe, voltamos já já. Enquanto isso, dá o like aí e avisa as pessoas que estamos online, tá bom? Deus abençoe, já voltamos, não saia daí. Bom dia, meus amigos. Eu quero convidá-lo para o programa chamado A Voz da Esperança, que terá início agora nesse próximo domingo às 11 horas. Nós vamos estar colocando em cima o site para que você acesse a TV Convém, onde ao longo de todo domingo estaremos lá e logo nós teremos uma TV com 24 horas de programa evangélico. Nós já temos no sábado com o pastor José, o Diário de um Missionário. E a partir desse domingo agora, a partir das 11 horas, nós teremos um programa chamado A Voz da Esperança, onde nós estaremos trazendo para você uma palavra de fé, uma palavra de vitória e uma palavra de esperança para a sua vida. Que Deus abençoe a todos e eu conto com você nesse programa. Que Deus abençoe a todos. Aprenda com cursos gratuitos em nossa escola de missões totalmente gratuito. Cursos como Promotor de Missões, como promover seu ministério na internet, Introdução ao campo missionário, como montar um curso online, básico em teologia. Visite escolademissões.vebnode.page. Aprenda como ter sucesso em sua região com sua rádio e TV web. Entenda como gerar uma TV e rádio web local. Temas como a visão do público, a visão do comerciante patrocinador, a visão da rádio, TV web, a diferença da atuação local e mundial, como fazer pesquisa de público, como produzir um programa gancho, como promover suas rádio, TV localmente, como buscar parceiros, como vender seus espaços na programação, sua influência e sucesso na sua região. Mais detalhes acesse www.estudioescolacomunica.com.br. Nesse momento apresento as culturas que existem aqui no Peru. A cultura ela é muito marcante nessa cultura peruana. Inclusive eu mostro aí os movimentos de várias culturas, há uma variedade muito grande de línguas e culturas aqui no Peru, muito bonita, e é um marco também para que a gente possa ver quanto espaço ainda tem para a pregação do evangelho no meio dessas
apresentando um pouquinho da área de Cusco aqui, né? Bom, Cusco tem suas culturas, tem suas tradições, é um povo de muita cultura. E aí é aquela história, na área de missões existe muita adaptação para você falar de Jesus. Não é como, às vezes a pessoa fala, fazer missões é como você pregar o evangelho em qualquer lugar. Não, aí você vê a importância de você se adaptar à cultura para poder entender a cultura. Você bater de frente contra essas culturas simplesmente se fecha essas portas, né? Então, existe essa adaptação, existe essa beleza. Claro que todas essas culturas estão baseadas em religião. E aí você tem que entender um pouquinho de religião, tem que ter um pouquinho das culturas para poder apresentar Jesus conforme eles entendem, né? Não é chegar, como muitos falam assim, meter goela dentro a palavra do Senhor e achando que sem compreender. Paulo explicou isso para muitos momentos, né, nas passagens bíblicas. E eu quero deixar aqui essa experiência para que você possa visitar Cusco aqui e nos apoiar nesse ministério. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.